Eu estava sentado na varanda quando minha neta de 6 anos veio correndo até mim com aquele sorriso inocente que só criança tem. Ela subiu no meu colo, me deu um beijo na bochecha e começou a mexer nas minhas mãos enrugadas como sempre fazia. Foi aí que ela falou, sem malícia nenhuma, só para fazer conversa: vovô, mamãe guardou suas joias no cofre dela. Ela disse que tá cuidando para você não perder. Senti meu coração gelar na hora. Minha filha, que estava do outro lado da sala, deixou cair o copo que segurava. O barulho do vidro quebrando ecoou pela casa inteira. Ela ficou pálida, completamente branca, como se tivesse visto um fantasma. E eu finalmente entendi tudo o que vinha acontecendo nos últimos meses. Deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem direito. Minha esposa faleceu faz 2 anos. Foram 43 anos de casamento, sabe? A dor foi devastadora. Ela era minha companheira de todas as horas, minha confidente, minha melhor amiga. Quando ela se foi, eu achei que não ia conseguir continuar. Mas a vida segue, né? A gente não tem escolha. Minha filha, a Laura, sempre foi minha única filha. Criei ela com todo o amor do mundo, dei tudo que pude, trabalhei feito condenado para garantir que ela tivesse uma vida boa. Paguei faculdade particular, ajudei quando ela casou, dei entrada no primeiro apartamento dela e do marido. Sempre fui presente, sabe? Daqueles pais que realmente se importam. Depois que minha esposa faleceu, a Laura começou a vir mais em casa. No começo, eu achei que era preocupação genuína. Pai, o senhor não pode ficar sozinho, ela dizia. Vem morar com a gente, vamos cuidar do senhor. Eu recusei várias vezes porque sempre fui independente. Tenho 72 anos, mas ainda dirijo, faço minha comida, cuido da casa. Não preciso de babá. Mas a Laura insistia. E quanto mais ela insistia, mais coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, ela começou a levar coisas da casa para limpar. Uma prataria antiga que era da minha avó, uns quadros que minha esposa amava, algumas antiguidades que a gente tinha colecionado ao longo dos anos. Pai, deixa eu levar para polir direito, aqui o senhor não tem os produtos certos, ela dizia. Eu deixava porque confiava nela. É minha filha. Caramba! Nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse ter segundas intenções. Mas as coisas nunca voltavam. Quando eu perguntava, ela dizia que estava na casa dela guardadinho, que ia trazer depois, que estava esperando o momento certo. Aí começou a história das joias. Minha esposa tinha uma coleção bonita, sabe? Não era nada absurdamente caro, mas tinha valor sentimental imenso. Tinha o anel de noivado que eu dei para ela, uns brincos que foram da mãe dela, um colar que eu comprei quando nasceu a Laura, pulseiras que fomos comprando ao longo da vida. Cada peça tinha uma história, uma lembrança. 3 meses atrás, a Laura apareceu aqui dizendo que eu precisava colocar as joias num lugar mais seguro. Pai, ladrão sabe que viúvo mora sozinho. Eles ficam de olho. O senhor precisa guardar isso num cofre. Fazia sentido, né? Eu moro numa casa grande, sozinho, realmente poderia ser alvo de bandido. Ela insistiu tanto que eu acabei concordando. Tá bom, filha, leva para guardar no seu cofre então. Só até eu decidir o que fazer com tudo isso. Ela ficou toda feliz, pegou a caixa com todas as joias e levou embora naquele mesmo dia. Disse que ia colocar tudo num cofre bancário, que ia ficar seguro, que era pro meu bem. Passaram os meses e eu nunca mais vi as joias. Toda vez que eu tocava no assunto, ela mudava de conversa. Ah, pai, tá guardadinho, não se preocupa não. Ou então, precisa ver as joias para quê? Tá seguro, é isso que importa. Começou a ficar estranho, mas eu não queria acreditar no que minha intuição estava gritando. O marido dela, o Ricardo, também começou a agir diferente comigo. Antes ele era simpático, conversava, me tratava bem. Depois que as joias foram para casa deles, ele mal olhava na minha cara. Quando eu ia visitar, ele ficava tenso, apressava Laura para eu ir embora. Seu pai não quer jantar aqui, Laura? Ele deve estar cansado, deixa o velho descansar. Velho! Ele começou a me chamar de velho. Não de sogro, não de senhor Henrique, mas de velho. Como se eu fosse um estorvo, um peso morto que eles tinham que aguentar. E a Laura nunca falava nada, só ria sem graça e concordava com a cabeça. Aí teve um episódio que me deixou muito intrigado.
Eu estava passando de carro pela região comercial, indo resolver umas coisas no banco, quando vi o Ricardo saindo de uma joalheria. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse presente para Laura, aniversário de casamento, sei lá. Mas fiquei com aquilo na cabeça. 2 semanas depois, estava na casa deles para almoço de domingo. A Laura estava com um colar novo no pescoço. Um colar bonito, elegante, com pedras que brilhavam. Que colar bonito, filha, eu disse. É novo. Ela ficou vermelha, levou a mão pro pescoço instintivamente. Ah, é sim, pai. O Ricardo me deu de presente. Mas o jeito que ela falou, nervosa, olhando pro marido, alguma coisa não estava certa. Foi quando minha netinha, a pequena Sofia, disse: Mamãe, esse é o colar que estava na caixa da vovó. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. A Laura ficou branca, o Ricardo engasgou com a comida, e eu? Eu senti uma facada no peito. Mas a Laura se recuperou rápido, deu aquela risada forçada e disse: Não, filha, você está confundindo. Esse é outro colar. Mas eu vi a mentira nos olhos dela. E pela primeira vez na vida, eu olhei para minha filha e não reconheci a pessoa que ela tinha se tornado. A Sofia era pequena demais para entender o que tinha acabado de revelar, mas eu entendi perfeitamente. Fui para casa naquele dia com o coração pesado. Comecei a juntar as peças. As pratarias que nunca voltaram. Os quadros que estavam sendo restaurados. As antiguidades que ela levou para limpar. E agora, as joias da minha esposa no pescoço dela. Tudo começou a fazer sentido. Decidi não confrontar ainda. Precisava ter certeza, entende? Não queria acreditar que minha própria filha, que eu criei com tanto amor, pudesse ser capaz de me roubar. Mas as evidências estavam todas ali, na minha frente, gritando a verdade que eu não queria aceitar. Comecei a prestar mais atenção. Nas próximas visitas, notei outras coisas. Brincos que eram da minha esposa agora nas orelhas da Laura. Uma pulseira que eu conhecia muito bem no pulso dela. E ela sempre tinha uma desculpa. Ai pai, é parecido, mas não é o mesmo não. Ou, o senhor está confundindo, essa eu comprei faz tempo. Mas eu não estava confundindo nada. Eu conhecia cada peça daquela coleção. Tinha dado metade delas pessoalmente para minha esposa. Sabia cada detalhe, cada arranhão, cada marca. E estava tudo ali, sendo usado pela minha filha como se fosse dela. O Ricardo começou a aparecer com relógio novo, anel de ouro, corrente grossa no pescoço. Quando eu perguntava de onde tinha vindo dinheiro para tanta coisa nova, ele dizia que o trabalho estava indo bem, que tinham feito os investimentos. Mas eu sabia que não era verdade. A Laura tinha me contado meses atrás que eles estavam com dívidas, que as coisas estavam apertadas financeiramente. Foi aí que eu comecei a suspeitar do óbvio. Eles estavam vendendo minhas coisas. As pratarias, as antiguidades, provavelmente algumas das joias também. E o que não vendiam, usavam como se fossem deles. Eu podia ter confrontado naquele momento. Podia ter exigido tudo de volta, podia ter chamado a polícia, podia ter feito um escândalo. Mas vocês têm que entender, é minha filha. Minha única filha. A menina que eu segurei no colo quando nasceu, que eu ensinei a andar, que eu levei no primeiro dia de aula. Como que eu ia aceitar que ela tinha virado uma ladra? Então eu esperei. Continuei observando, coletando evidências, tentando entender até que ponto ia a ganância dela. E quanto mais eu observava, mais meu coração partia. Teve um dia que ela apareceu aqui em casa com uma proposta. Pai, a gente estava pensando, o senhor não quer vender essa casa e vir morar com a gente? Essa casa é muito grande para o senhor sozinho, dá muito trabalho. Vende, fica com dinheiro, e vem ficar num quartinho confortável na nossa casa. Quartinho. Ela disse quartinho. Como se eu fosse um cachorro que precisa de uma casinha no quintal. E o pior é que eu sabia exatamente o que estava por trás daquela proposta. Ela queria o dinheiro da casa. Não estava preocupada comigo, estava preocupada com a grana que eu tinha. Recusei na hora. Não, filha, eu gosto daqui. Tenho minhas lembranças, minha vida toda nessa casa. Não vou vender não. Ela ficou visivelmente irritada, tentou insistir, mas eu fui firme. Foi a primeira vez que neguei algo para ela depois que tudo começou. Na semana seguinte, ela voltou com outra ideia.
Pai, pelo menos deixa a gente ajudar a cuidar das suas finanças. O senhor já tá com idade, pode se confundir, esquecer de pagar contas. Passa tudo pro meu nome, eu cuido de tudo pro senhor. Aí eu tive certeza absoluta. Ela não queria cuidar de mim. Ela queria tudo que eu tinha. A casa, o dinheiro, as economias, tudo. E se eu desse procuração para ela, eu ia ficar sem nada, completamente dependente, na mão dela. Foi quando eu decidi agir. Mas não ia ser do jeito que ela esperava. Eu tinha um plano. Primeiro, fui atrás de um advogado. Um bom, especializado em direito de família e sucessões. Contei tudo o que estava acontecendo. Ele me orientou sobre como proteger meu patrimônio e me disse algo importante. Seu Henrique, o senhor precisa de provas. Sem provas, é a palavra do senhor contra a da sua filha. Então comecei a documentar tudo. Tirei fotos das joias quando a Laura usava, comparei com fotos antigas que eu tinha da minha esposa usando as mesmas peças. Anotei datas, conversas, tudo que pudesse servir como evidência. Também fui atrás das lojas onde eu tinha comprado algumas das joias. Consegui notas fiscais antigas, certificados de autenticidade. Cada peça tinha um registro, um número de série. Com isso em mãos, comecei a investigar. Descobri que o Ricardo tinha mesmo vendido algumas peças. Fui nas joalherias da região, mostrei fotos, perguntei se alguém tinha comprado aquelas peças. Em 2 lojas diferentes, os donos confirmaram. Assim, um homem vendeu essas peças há uns meses. Paguei um bom valor. Era o Ricardo. Sem dúvida. Com todas as provas em mãos, marquei uma reunião com a Laura. Disse que precisava conversar sobre algo importante. Ela veio até minha casa numa tarde de quinta-feira. Trouxe a Sofia junto. O Ricardo ficou no carro. Não quis entrar. Senta, filha, preciso falar com você. Minha voz estava calma, mas meu coração estava acelerado. A Sofia foi brincar no quintal, e eu e a Laura ficamos sozinhos na sala. O que foi, pai? Tá tudo bem? Ela estava tentando parecer preocupada, mas eu via o nervosismo nos olhos dela. Respirei fundo. Laura, cadê as joias da sua mãe? Ela piscou várias vezes, surpresa com a pergunta direta. Tão guardadas, pai, já falei isso. Guardadas onde? No cofre. No banco. Por que tá perguntando isso? Porque eu quero de volta. Quero todas as joias de volta. Hoje. O rosto dela mudou completamente. A máscara de preocupação caiu e deu lugar a algo que eu nunca tinha visto antes. Raiva. O senhor não confia em mim? Depois de tudo que eu faço pelo senhor? Tudo o que você faz? Laura, você tem usado as joias da sua mãe. Eu vi. Todo mundo viu. E o Ricardo vendeu várias peças. Eu tenho provas. Ela ficou branca, exatamente como ficou quando a Sofia entregou o jogo sobre as joias no cofre. Tentou negar. Não é verdade. O senhor tá confundindo as coisas. Tá ficando senil. Senil. Minha própria filha me chamou de senil. Senti uma dor no peito tão grande que por um momento achei que ia ter um infarto ali mesmo. Mas respirei fundo e continuei. Eu não tô confundindo nada. Tenho fotos suas usando as joias. Tenho depoimentos de joalheiros dizendo que o Ricardo vendeu algumas peças. Tenho nota fiscal de tudo que eu comprei para sua mãe. Tenho o número de série de cada peça. Quer que eu continue? Ela se levantou, tremendo de raiva. O senhor não precisava de tudo aquilo. Tá velho, sozinho, nem usa mais nada disso. A gente precisava mais. A gente tem contas, tem uma filha para criar. E por isso vocês acham que tem direito de roubar de mim? Não é roubo. Um dia tudo isso ia ser meu mesmo. A gente só adiantou. Aí tava. A confissão. Ela não negou, não tentou se explicar. Só deixou escapar a verdade que estava entalada na garganta há meses. Ela achava que tinha direito ao que era meu simplesmente porque era minha filha. Laura, herança se recebe quando a pessoa morre. Eu ainda tô vivo. E vou decidir o que fazer com o que é meu. E não, você não vai receber nada. Ela me olhou com tanto ódio que eu não reconheci mais a menina que eu criei. O senhor não pode fazer isso. Eu sou sua única filha. Tudo que o senhor tem é meu por direito. Não.
Tudo que eu tenho é meu por direito. Eu trabalhei a vida inteira para conseguir o que tenho. E você não vai pôr a mão em mais nada. Foi quando a Sofia voltou correndo para dentro de casa. Ela tinha escutado a gritaria. Com aquela inocência de criança, ela veio até mim e disse: "Vovô, não fica triste. Mamãe disse que quando o senhor morrer a gente vai ficar rico." O silêncio que caiu foi tão pesado que eu quase não conseguia respirar. A Laura tentou pegar a mão da filha, desesperada. "Sofia, a mamãe não falou isso. Você entendeu errado." Mas eu vi nos olhos da criança que ela não tinha entendido errado. E a Laura sabia disso. "Sai da minha casa." Minha voz saiu baixa, mas firme. "Sai agora e não volta mais." "Pai, por favor, deixe eu explicar." "Não tenho o que explicar. Você me roubou. Mentiu para mim. Usou a confiança que eu tinha em você para tirar tudo que eu tinha de mais precioso. E ainda por cima fica esperando eu morrer para ficar com o resto. Sai da minha casa." Ela saiu chorando, puxando a Sofia pela mão. Ouvi o carro arrancando com tudo. E eu fiquei ali, sozinho na sala, sentindo um vazio no peito que era pior do que quando minha esposa morreu. Porque dessa vez, não tinha perdido alguém por causa da morte. Tinha perdido por causa da ganância. Nos dias seguintes, liguei para o advogado e fiz tudo o que ele tinha me orientado. Alterei meu testamento, deixando especificado que a Laura não ia receber nada. Coloquei tudo em nome de instituições de caridade, com exceção de um fundo que criei para Sofia, minha neta. Ela ia receber tudo quando fizesse 18 anos, mas com uma condição: a Laura não podia ter acesso a esse dinheiro. Também fiz boletim de ocorrência. Denunciei o furto das joias e das antiguidades. Com todas as provas que eu tinha, o caso foi levado a sério. A polícia foi até a casa da Laura e do Ricardo. Recuperaram algumas peças que ainda não tinham sido vendidas. As que foram vendidas, eu nunca mais vi. O processo foi para frente. Laura e Ricardo foram indiciados por apropriação indébita e furto qualificado. Teve audiência, depoimentos, tudo. A Laura chorava, implorava perdão, dizia que tinha sido influenciada pelo marido. Mas eu sabia que não era verdade. Ela tinha sido conivente desde o começo. Talvez até tenha sido ideia dela. O juiz foi duro. Além de terem que devolver tudo que ainda estava em posse deles, foram condenados a pagar uma indenização pelo que foi vendido. Também rolou pena de prestação de serviços comunitários. Mas para mim, o pior castigo para Laura foi outro. Eu cortei contato. Completamente. Bloqueei o número dela, não aceito visitas, não respondo mensagens. Para mim, a filha que eu conheci morreu. A mulher que ela se tornou não é alguém que eu quero na minha vida. A única exceção é a Sofia. Ela não tem culpa de nada. Então estabeleci um acordo através do advogado. Ela pode vir me visitar aos sábados, mas só se vier com a outra avó ou com uma babá. A Laura não pode entrar na minha casa. E sabe o que é mais triste? A Sofia sempre pergunta: "Vovô, por que a mamãe não vem junto?" E eu não sei o que responder. Como que eu explico para uma criança de 6 anos que a mãe dela tentou roubar o avô? Que a mãe dela estava esperando eu morrer para pegar tudo que eu tinha? Por enquanto, eu só digo que mamãe e vovô tiveram uma briga de adulto e que um dia a gente conversa sobre isso. Mas eu sei que um dia vou ter que contar a verdade para ela. E esse dia vai ser muito difícil. Hoje, meses depois de tudo isso, eu tô aqui na minha casa, sozinho de novo. Mas dessa vez é uma solidão diferente. Não é a solidão de quem perdeu a esposa. É a solidão de quem foi traído pela própria filha. E essa dor é muito pior. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo. Se eu não devia ter dado uma chance para Laura, perdoado, deixado para lá. Mas eu sempre respondo a mesma coisa: não se trata de perdão. Se trata de dignidade. Eu não posso simplesmente esquecer que ela me roubou, mentiu para mim, me usou. Não posso fingir que nada aconteceu. Ela fez escolhas. Escolheu a ganância ao invés do amor pelo pai. Escolheu o dinheiro ao invés da família. E escolhas têm consequências. Eu também fiz minhas escolhas. Escolhi minha dignidade, meu autorrespeito, minha sanidade mental. Às vezes, quando tô aqui sozinho à noite, eu olho as poucas joias que consegui recuperar. Pego o anel de noivado da minha esposa, que felizmente a Laura ainda não tinha vendido, e fico lembrando dos dias bons.
De quando a Laura era pequena e a gente era uma família de verdade. De quando ela me olhava com amor e admiração, não com ganância. Fico pensando onde foi que eu errei. Será que dei tudo fácil demais? Será que não ensinei o valor das coisas? Será que ela cresceu achando que merecia tudo sem ter que trabalhar por nada? Essas perguntas ficam martelando na minha cabeça sem resposta. Mas uma coisa eu sei, eu fiz o que era certo. Não deixei que ela continuasse me usando. Não permiti que a ganância dela destruísse completamente a memória da mãe dela. As joias que eu recuperei, eu guardei num cofre de verdade, num banco, e deixei especificado no testamento que vão ser da Sofia quando ela crescer. Junto com cada peça, deixei uma carta explicando a história, contando sobre a avó dela, sobre como cada joia foi comprada ou recebida. Quero que a Sofia saiba a verdade um dia. Quero que ela entenda que família não é só sangue. É amor, respeito, honestidade. E que quando essas coisas faltam, o sangue não significa nada. A Laura tentou me contatar algumas vezes através de conhecidos em comum. Mandou cartas, tentou falar comigo na saída do mercado, até apareceu aqui na porta de casa algumas vezes. Mas eu não cedi. Cada vez que ela tenta se aproximar, eu lembro da frase dela: um dia tudo isso ia ser meu mesmo. A gente só adiantou. Essa frase ecoa na minha cabeça sempre que eu penso em perdoar. Porque ela deixa claro que Laura não tá arrependida de ter me roubado. Ela tá arrependida de ter sido pega. E essa é uma diferença crucial. Teve um dia que ela conseguiu me pegar desprevenido na rua. Veio chorando, implorando perdão, dizendo que precisava de mim. Mas quando eu perguntei se ela ia devolver o resto das coisas que vendeu, se ia usar o dinheiro dela para recomprar, ela ficou em silêncio. Aí eu soube, ela não estava arrependida de verdade. Ela só estava desesperada porque as consequências finalmente chegaram. O Ricardo, pelo que eu soube por terceiros, largou dela alguns meses depois de tudo isso. Não aguentou a pressão do processo, da condenação, da vergonha pública. Saiu de casa e deixou ela sozinha com a Sofia. Parte de mim sentiu pena. Mas a parte racional sabe que ela criou essa situação. Cada escolha ruim que ela fez a levou até aquele ponto. Hoje a Laura está morando num apartamento alugado, bem menor do que a casa que ela tinha. O dinheiro das joias acabou, as dívidas continuaram, e ela está tendo que trabalhar em 2 empregos para conseguir se manter. É duro? É, mas é justo? Também é. Enquanto isso, eu continuo na minha casa, cuidando da minha vida, recebendo a Sofia todo sábado. A menina é minha alegria, minha razão de continuar. Ela me lembra que nem tudo está perdido, que ainda existe bondade no mundo, que nem todos na família viraram pessoas ruins. Tenho feito terapia para lidar com tudo isso. Meu terapeuta diz que eu fiz o certo, que estabelecer limites foi necessário, que eu não posso me culpar pelas escolhas da Laura. Alguns dias eu acredito nisso. Outros dias, a culpa ainda pesa. Afinal, sou pai. E por mais que ela tenha me traído, tem uma parte de mim que ainda ama a menina que ela foi um dia. Mas essa menina não existe mais. A mulher que ela se tornou é uma estranha para mim. E eu aprendi, da pior forma possível, que às vezes a gente tem que se afastar até das pessoas que mais amamos quando elas se tornam tóxicas, prejudiciais, perigosas. Meus amigos me dão muito apoio. Alguns acharam que eu fui duro demais, que deveria dar uma segunda chance. Mas a maioria entendeu. Henrique, ela roubou você. Usou sua confiança, mentiu para você, ainda estava esperando você morrer para pegar o resto. Você fez o certo, me disseram. E é essa certeza que me mantém firme na minha decisão. Porque se eu voltasse atrás agora, se eu perdoasse e deixasse ela voltar para minha vida, o que eu estaria ensinando? Que ela pode fazer o que quiser comigo, que no final sempre vai ter perdão? Que não existem consequências reais para os atos dela? Não. Eu não posso fazer isso. Tem uma coisa que eu percebi ao longo desse processo todo. A gente criou uma geração que acha que merece tudo sem ter que lutar por nada. Que herança é um direito, não um presente. Que os pais existem só para servir aos filhos, independente de qualquer coisa. E eu tenho minha parcela de culpa nisso. Dei tudo fácil demais para Laura. Paguei tudo, resolvi todos os problemas dela, nunca deixei ela enfrentar dificuldades de verdade. Achei que estava sendo um bom pai, mas na verdade estava criando alguém que não sabia o valor das coisas, que achava que tudo tinha que cair no colo dela sem esforço. Aprendi tarde demais.
Mas pelo menos com a Sofia eu posso fazer diferente. Quando ela vem me visitar, eu não dou tudo o que ela pede. Ensino o valor do dinheiro, da honestidade, do trabalho. Conto histórias da minha vida, de como eu comecei trabalhando desde cedo, de como cada coisa que eu consegui foi com suor e esforço. Quero que ela cresça diferente da mãe. Quero que ela entenda que família é sobre amor e respeito, não sobre dinheiro e herança. E se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir ajudar a Sofia a se tornar uma pessoa melhor do que a mãe dela se tornou, então talvez todo esse sofrimento tenha valido a pena. Porque no final das contas, é isso que importa, deixar um legado de valores, não só de bens materiais. E se a Laura não entendeu isso, eu espero que pelo menos a Sofia entenda um dia. Semana passada, a Sofia me perguntou uma coisa que me deixou pensando por dias. Vovô, por que as pessoas ficam más quando querem dinheiro? Como que eu explico para uma criança que o dinheiro tem o poder de mostrar quem as pessoas realmente são? Que não é o dinheiro que deixa as pessoas más, mas que o dinheiro revela a maldade que já estava lá, escondida, esperando a oportunidade certa de aparecer? Eu respondi do jeito mais simples que consegui. Sofia, o dinheiro é como uma luz. Quando a luz acende, a gente vê tudo que está escondido no escuro. Às vezes, o que a gente vê não é bonito. Mas é importante ver, para a gente saber a verdade. Ela ficou pensando um pouco e disse, eu nunca vou ficar má por causa de dinheiro, vovô. Prometo. Eu abracei ela com força e rezei para que essa promessa se mantivesse pro resto da vida dela. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que caráter vale mais do que qualquer fortuna. E eu prefiro morrer pobre com minha dignidade intacta do que rico sendo usado e roubado pelos próprios filhos. Hoje, quando eu olho para trás, vejo claramente todos os sinais que eu ignorei. A forma como a Laura começou a falar mais sobre dinheiro do que sobre sentimentos. Como ela sempre perguntava sobre meus investimentos, minha aposentadoria, quanto valia a casa. Como ela começou a se afastar emocionalmente ao mesmo tempo que se aproximava fisicamente, sempre com algum pedido, alguma necessidade. Os sinais estavam todos lá. Eu só não quis ver porque dói demais aceitar que alguém que você ama é capaz de te fazer mal. A gente quer acreditar no melhor das pessoas, especialmente quando essas pessoas são nossa família. Mas às vezes, a realidade é cruel. E a verdade mais cruel de todas é que eu não sei se a Laura sempre foi assim e eu nunca percebi, ou se ela mudou ao longo do tempo. Será que a ganância sempre esteve lá, latente, esperando a oportunidade? Ou será que as dificuldades financeiras que ela enfrentou a transformaram em alguém capaz de roubar o próprio pai? Não sei a resposta. E talvez nunca saiba. O que eu sei é que a filha que eu conheci, que eu criei, que eu amei, não existe mais. E eu tive que fazer o luto dessa pessoa mesmo ela ainda estando viva. É um tipo de dor muito específico, muito profundo. Não tem funeral, não tem velório, não tem ritual de despedida. É só um vazio que fica, uma ausência que ninguém mais além de mim parece notar. As pessoas veem a Laura na rua e cumprimentam ela normalmente. Não sabem o que ela fez. Não sabem que por trás daquela fachada de mãe dedicada tem uma mulher que roubou o próprio pai, que usou a inocência da filha para tentar conseguir mais dinheiro, que estava literalmente esperando eu morrer para herdar tudo. É uma máscara que ela usa muito bem. E eu me pergunto, com quantas pessoas mais ela faz isso? Com quantas pessoas ela já usou essa mesma tática de ganhar confiança, se aproximar e depois tirar o que quer? Mas não é mais problema meu. Eu fiz minha parte. Estabeleci meus limites, protegi meu patrimônio, garanti que a Sofia vai ter um futuro seguro longe da influência tóxica da mãe. Agora é cada um por si. Tem dias que são mais difíceis, principalmente em datas especiais. No aniversário da Laura, por exemplo, eu passei o dia todo lembrando de todos os aniversários que eu comemorei com ela quando era criança. As festas que eu fiz, os presentes que dei, as surpresas que preparei. E agora, ela nem tem direito de entrar na minha casa. No Natal, então, é pior ainda. Foi sempre uma data muito importante na nossa família. Minha esposa adorava decorar a casa toda, fazer ceia, reunir todo mundo. E agora eu passo o Natal sozinho, com algumas visitas de amigos, mas sem a presença da minha única filha. A Sofia perguntou se podia passar o Natal comigo esse ano. Eu disse que sim, mas só se a mãe dela deixasse e não viesse junto. Não sei se vai dar certo. A Laura provavelmente vai usar a filha como moeda de troca, como sempre fez. Deixo ela ir se você me perdoar, se você mudar o testamento de volta,
Se você me der mais uma chance. Mas eu já aprendi a não ceder a chantagens emocionais. Porque se eu ceder uma vez, ela vai continuar usando a mesma tática para sempre. E a Sofia vai crescer achando que isso é normal, que é aceitável usar pessoas, manipular sentimentos, fazer chantagem. Não. Eu não vou permitir isso. Prefiro passar o Natal sozinho e manter meus princípios do que ceder e ensinar a minha neta que manipulação funciona. É duro? É muito duro. Tem noites que eu choro sozinho aqui, lembrando de como as coisas eram antes. De quando eu ainda tinha uma família de verdade. De quando eu ainda acreditava que sangue significava lealdade. Mas aí eu lembro da frase da Sofia, aquela que mudou tudo. Vovô, mamãe disse que quando o senhor morrer a gente vai ficar rico. E a dor da solidão passa a parecer pequena perto da dor da traição. Porque essa frase resume tudo. Resume a ganância, o desrespeito, a falta de amor verdadeiro. Como uma mãe é capaz de dizer isso para uma criança de 6 anos? Como ela é capaz de plantar essa semente de ambição e espera pela morte de alguém na cabeça da própria filha? Foi isso que me deu forças para manter minha decisão. Foi pensando na Sofia, em proteger ela dessa mentalidade tóxica, que eu consegui seguir firme. Porque se eu deixasse a Laura voltar, se eu fingisse que nada aconteceu, a Sofia ia crescer pensando que aquele comportamento era aceitável. Ia aprender que pode-se usar pessoas, roubar delas, e no final sempre tem perdão. Não sob a minha vigilância. Enquanto eu puder influenciar a vida dessa menina, vou ensinar valores diferentes. Vou mostrar para ela que honestidade importa, que caráter importa, que fazer a coisa certa mesmo quando é difícil é o que define quem a gente realmente é. E talvez, só talvez, quando a Sofia crescer e entender tudo o que aconteceu, ela vai me agradecer por ter sido firme. Por ter mostrado que existem limites que não podem ser cruzados, não importa quem seja a pessoa. Ou talvez ela nunca entenda. Talvez ela cresça com raiva de mim por ter cortado a mãe da minha vida. Talvez ela ache que eu fui duro demais, cruel, sem coração. Não sei. Só o tempo vai dizer. Mas eu vou dormir toda noite sabendo que fiz o certo. Que protegi minha dignidade, minha sanidade mental, e dei o exemplo correto mesmo que ninguém além de mim reconheça isso agora. Porque no final, a gente só pode controlar nossas próprias ações. Não posso controlar o que a Laura fez, o que ela escolheu se tornar. Mas posso controlar como eu reajo, que limites eu estabeleço, que legado eu deixo. E o legado que eu quero deixar não é só de bens materiais. É de princípios, de valores, de dignidade. Quero que quando eu morrer, as pessoas lembrem de mim como alguém que teve coragem de fazer o difícil, de se posicionar, de não aceitar ser tratado como capacho nem pela própria filha. A história ainda não acabou. A Sofia ainda é pequena, ainda tem muito que aprender. A Laura ainda pode acordar um dia e realmente se arrepender, não do que perdeu, mas do que fez. E eu ainda tenho anos pela frente, se Deus quiser, para continuar sendo exemplo e ensinando o que é certo. Mas uma coisa eu sei, nunca mais vou confiar cegamente em ninguém, nem mesmo em família. Aprendi da pior forma possível que sangue não garante lealdade, que amor de pai não garante amor de filho, que dar tudo não garante receber nada além de ingratidão. É uma lição amarga, mas é uma lição necessária. E se eu puder usar essa experiência para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo, então talvez todo esse sofrimento tenha algum significado. Então fica aí meu conselho para quem está lendo ou ouvindo isso, não confiem cegamente. Protejam seus bens. Estabeleçam limites claros. E nunca, nunca deixem o amor que sentem por alguém cegar vocês pro caráter real dessa pessoa. Porque no final, caráter é tudo. E dinheiro tem o poder de revelar o verdadeiro caráter de qualquer um. Às vezes, o que a gente descobre não é bonito. Mas é melhor descobrir e se proteger do que viver na ilusão e ser usado até não sobrar mais nada. Essa é minha história. Dolorosa, real, e infelizmente mais comum do que a gente gostaria de admitir. Quantas pessoas por aí estão passando pela mesma coisa? Quantos pais e mães sendo usados pelos próprios filhos? Quantos idosos tendo seus bens roubados por quem deveria cuidar deles? É uma realidade triste, mas é uma realidade que precisa ser falada. Porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais pessoas vão se prevenir, vão estar atentas aos sinais, vão ter coragem de se posicionar quando necessário. E se minha história puder ajudar pelo menos uma pessoa a não passar pelo que eu passei, então valeu a pena compartilhar. Valeu a pena expor minha dor, minha decepção, minha realidade.
Porque no final, é disso que se trata, de ajudar uns aos outros, de aprender com os erros alheios, de construir uma sociedade onde respeito e dignidade sejam mais importantes do que ganância e ambição. Esse é meu legado. Não de dinheiro, não de bens materiais, mas de experiência, de lição aprendida, de exemplo dado. E isso, ninguém pode tirar de mim. Nem a Laura, nem o Ricardo, nem o tempo. Isso fica para sempre, como testemunho do que eu vivi e do que eu aprendi. E quando chegar minha hora de partir desse mundo, vou embora sabendo que fiz o certo. Que não me deixei usar até o fim. Que mantive minha dignidade intacta. E que deixei para Sofia, minha netinha amada, não só um fundo financeiro para o futuro dela, mas também um exemplo de força, de caráter, de fazer o certo mesmo quando dói. Esse é o legado que importa. Esse é o tesouro verdadeiro. E esse, ninguém consegue roubar. Os meses foram passando e a rotina foi se estabelecendo. Todo sábado, sem falta, a Sofia chegava aqui em casa. Às vezes vinha com a avó paterna, outras vezes com uma babá que a Laura contratou especificamente para isso. Mas sempre vinha. E esses sábados se tornaram minha razão de viver. A gente faz as coisas mais simples. Cozinho o almoço favorito dela, um macarrão com molho de tomate que ela adora. A gente joga dama, assiste desenho, eu conto histórias da época que eu era criança. Histórias que ela ouve com os olhos arregalados, fascinada com um mundo que ela nem consegue imaginar direito. Vovô, é verdade que não tinha celular quando o senhor era pequeno? Ela perguntou uma vez. Não só não tinha celular, Sofia, como não tinha nem telefone em casa. A gente tinha que ir até um orelhão na esquina para fazer ligação. E televisão? Só tinha 3 canais, e a imagem era em preto e branco. Ela fica boquiaberta, tentando processar essa informação. Para a geração dela, que já nasceu com tablet e internet, é incompreensível viver sem tecnologia. Mas eu gosto de contar essas histórias porque quero que ela entenda que a gente pode ser feliz com pouco. Que as melhores coisas da vida não custam dinheiro. É exatamente o oposto do que a Laura tentou me ensinar com suas atitudes. Ela acreditava que dinheiro era tudo, que felicidade se comprava, que o importante era ter mais e mais. E olha onde isso levou ela, morando num apartamento apertado, trabalhando feito louca em 2 empregos, sozinha porque o marido fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Karma? Talvez. Mas eu não sinto prazer nisso. Não fico feliz vendo minha filha sofrendo. Só fico triste porque tudo isso poderia ter sido evitado. Se ela tivesse sido honesta, se ela tivesse me respeitado, se ela tivesse valorizado nossa relação ao invés de valorizar só meus bens, nada disso teria acontecido. Teve um sábado que a Sofia chegou aqui quietinha, meio tristonha. Perguntei o que tinha acontecido e ela ficou enrolando para responder. Insisti com calma, sem pressionar, e finalmente ela falou: Vovô, a mamãe chora muito. Toda noite eu escuto ela chorando no quarto. Meu coração apertou. Por mais que eu esteja magoado, por mais que eu tenha tomado a decisão de me afastar, ainda sou pai. E pai sofre quando o filho sofre, mesmo quando o filho errou, mesmo quando o filho causou o próprio sofrimento. Ela tá passando por um momento difícil, Sofia. Às vezes os adultos fazem escolhas erradas e depois têm que lidar com as consequências. Por que ela fez escolhas erradas, vovô? Como que eu explico para uma criança de 6 anos que a mãe dela é gananciosa? Que a mãe dela tentou me roubar? Que a mãe dela me viu como fonte de dinheiro ao invés de ver como pai? Às vezes as pessoas ficam confusas sobre o que é realmente importante na vida. Sua mãe achou que umas coisas eram importantes, mas errou. E agora ela está aprendendo com os erros dela. A Sofia ficou pensativa. O senhor não pode perdoar ela? Suspirei fundo. Sofia, perdoar é diferente de esquecer. Eu posso perdoar sua mãe pelo que ela fez. Mas isso não significa que eu vou deixar ela fazer de novo. Às vezes, a gente precisa se afastar das pessoas que fazem mal pra gente, mesmo quando a gente ama essas pessoas. Mas ela é sua filha. E você é minha neta. E eu preciso te proteger. Preciso te ensinar o que é certo e o que é errado. Se eu deixasse sua mãe voltar pra cá, fingindo que nada aconteceu, eu estaria ensinando pra você que tá tudo bem fazer coisas erradas, que não tem consequência. E não tá tudo bem. Ela assentiu com a cabecinha, mas eu via que ela não entendia completamente. E tudo bem. Ela é pequena demais para entender a complexidade de tudo isso. Um dia,
Quando ela crescer, quando ela tiver maturidade suficiente, eu vou contar a história completa. Vou mostrar as provas, vou explicar tudo direitinho. E aí ela vai decidir por ela mesma o que pensar sobre isso tudo. Por enquanto, meu papel é ser o avô que ela precisa. Ser referência de estabilidade, de amor incondicional, de valores sólidos. E é isso que eu faço, todo sábado, sem falta. Teve uma vez que a babá que trouxe a Sofia me contou uma coisa que me deixou pensando por semanas. Seu Henrique, a senhora Laura me pediu para perguntar pro senhor se o senhor não pode ajudar ela com o aluguel. Ela tá atrasada e o proprietário tá ameaçando despejar. Meu primeiro impulso foi dizer não. Afinal, ela criou essa situação. Ela que roubou de mim, vendeu minhas coisas, gastou tudo achando que sempre ia ter mais. Por que eu deveria tirar ela dessa? Mas aí pensei na Sofia. Se a Laura for despejada, a Sofia vai sofrer as consequências. Vai ter que mudar de escola, de bairro, vai perder estabilidade. E a Sofia não tem culpa de nada. Então fiz o seguinte, paguei 3 meses de aluguel. Mas não paguei para Laura. Paguei direto pro proprietário, com a condição de que a Laura não poderia saber que fui eu. Deixei claro que era uma ajuda única, que não ia se repetir, e que era pela Sofia, não pela Laura. O proprietário concordou. E a Laura nunca soube que fui eu que salvou ela do despejo. Ficou achando que foi o proprietário que deu uma trégua, ou que algum parente do lado do ex-marido ajudou. Tanto faz. O importante é que a Sofia não perdeu a casa. E eu fiz isso não porque eu perdoei a Laura. Fiz porque existe uma criança inocente no meio dessa bagunça toda, e essa criança não merece pagar pelos erros da mãe. É a única exceção que eu abro. Quando se trata do bem-estar da Sofia, eu ajudo. Mas sempre de forma indireta, sempre sem que a Laura saiba, sempre deixando claro que não vai virar rotina. Porque se a Laura souber que eu ajudei, ela vai vir me pedir mais. Vai achar que conseguiu quebrar minha resistência, que eu tô amolecendo. E aí vai começar tudo de novo, os pedidos, as manipulações, as tentativas de me usar. Não. Eu não posso deixar isso acontecer. Mas também não posso deixar minha neta sofrer por causa do orgulho. Então faço o que precisa ser feito, nas sombras, sem esperar reconhecimento ou gratidão. Porque não é sobre mim. É sobre fazer o certo pela criança. O meu advogado me avisou que a Laura tentou contestar o testamento novo. Entrou com processo alegando que eu estava senil quando mudei o testamento, que eu não tinha capacidade mental para tomar decisões. Ela tentou me declarar incapaz. Imagina! Sua própria filha tentando te declarar louco só para conseguir herdar seu dinheiro. É de um nível de baixeza que eu nem conseguia imaginar que ela fosse capaz. Mas eu estava preparado para isso. Tinha exames médicos recentes, laudos psicológicos, tudo comprovando que eu tenho capacidade mental plena. Fiz questão de fazer todos esses exames preventivamente, justamente porque eu sabia que ela ia tentar algo assim. O juiz nem levou o processo a sério. Olhou as provas, viu que eu estava perfeitamente capaz e arquivou o caso. A Laura ainda teve que pagar as custas do processo. Mais uma dívida para ela. Mais uma consequência das escolhas ruins que ela continua fazendo. Porque ela não aprendeu nada. Continua tentando encontrar atalhos, maneiras fáceis de conseguir dinheiro sem ter que trabalhar por ele. Continua achando que tem direito ao que é meu só porque é minha filha. Não entendeu que ela perdeu esse direito no momento que começou a me roubar. Às vezes eu me pego pensando, onde foi que eu errei tão gravemente? Como é possível que uma pessoa que eu criei, que eu ensinei valores, que eu tentei educar direito, tenha se tornado isso? Conversei sobre isso com meu terapeuta. Ele me disse algo que fez sentido. Henrique, você não pode controlar quem as pessoas escolhem ser. Você deu os valores, deu o exemplo, deu o amor. Mas cada pessoa faz suas próprias escolhas. E a Laura escolheu a ganância. É uma verdade dura, mas é verdade. Eu posso me culpar o quanto quiser, posso ficar procurando onde errei, mas no final, a Laura é uma adulta. Ela tomou decisões conscientes. Ela sabia que estava errado roubar de mim. Sabia e fez mesmo assim. Isso não é culpa minha. É responsabilidade dela. Aceitei isso. Não foi fácil, mas aceitei. E desde que aceitei, tenho dormido melhor. Porque parei de carregar um peso que não era meu para carregar. Cada um é responsável por suas próprias escolhas. Eu fiz as minhas, ela fez as dela.
Agora cada um vive com as consequências. A minha consequência é a solidão, mas é uma solidão com dignidade. A consequência dela é a dificuldade financeira, a vergonha social, a perda do relacionamento com o pai. Ela escolheu isso quando escolheu me roubar. Tem vizinhos que perguntam sobre a Laura. Como tá sua filha? Faz tempo que não vejo ela por aqui. Eu respondo de forma simples. A gente se afastou. Cada um seguiu o seu caminho. Não entro em detalhes. Não fico fazendo campanha contra ela. Porque não é sobre vingança. É sobre proteção. Mas alguns vizinhos mais próximos sabem da história. E eles me apoiam. Você fez o certo, Henrique. Ninguém merece ser tratado assim, nem pela própria família. É reconfortante saber que tem gente que entende, que não me julga por ter cortado relação com minha filha. Porque a maioria das pessoas acha que família é sagrada, que a gente tem que perdoar sempre, que sangue é mais importante que qualquer coisa. Mas eu aprendi que não é assim. Família é quem te respeita, quem te ama de verdade, quem tá do teu lado não por interesse mas por afeto genuíno. E às vezes, essas pessoas não são parentes de sangue. Tenho amigos que são mais família para mim do que a Laura. Amigos que me visitam, que se preocupam comigo de verdade, que nunca me pediram nada além de amizade. Esses sim são minha família. E tem a Sofia, claro. Minha netinha, minha alegria, minha esperança de que nem tudo tá perdido nessa família. Ela é a única conexão que eu ainda mantenho com a Laura, mesmo que indiretamente. E faço questão de manter porque a Sofia merece ter o avô na vida dela. Outro dia ela chegou aqui e me deu um desenho que fez. Era eu e ela, de mãos dadas, com um sol enorme amarelo e um arco-íris no fundo. Embaixo, com aquela letra torta de criança, estava escrito: Eu amo vovô. Coloquei aquele desenho na geladeira. E toda vez que eu olho para ele, lembro porque vale a pena continuar firme na minha decisão. Porque eu tô protegendo essa criança. Tô ensinando para ela que existem limites, que existem consequências, que fazer o certo é mais importante do que manter as aparências. Um dia ela vai entender. Um dia, quando crescer, quando tiver maturidade para compreender tudo o que aconteceu, ela vai olhar para trás e vai ver que eu fiz o certo. Vai ver que eu escolhi proteger ela e proteger a mim mesmo, ao invés de permitir que a ganância da mãe dela destruísse tudo. Ou talvez ela nunca entenda. Talvez ela sempre me veja como o avô duro que abandonou a mãe dela. Não sei. Só o tempo vai dizer. Mas eu vou continuar fazendo o que acredito ser certo, independente de reconhecimento ou compreensão. Porque no final das contas, é isso que define caráter. Fazer o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando todo mundo acha que você está errado. É se manter firme nos seus princípios quando seria muito mais fácil simplesmente ceder. E eu aprendi, aos 72 anos, que facilidade nem sempre é o melhor caminho. Às vezes, o caminho certo é o mais difícil, mas é o único que permite a gente dormir em paz, olhar no espelho sem vergonha, e saber que mesmo com tudo o que aconteceu, a gente não perdeu o mais importante, a dignidade. Então é isso. Essa é minha vida agora. Sábados com a Sofia, dias tranquilos cuidando da minha casa, algumas visitas de amigos, e muita reflexão sobre tudo o que aconteceu. Não é a vida que eu imaginei para essa idade, mas é a vida que eu construí com as escolhas que fiz. E eu não me arrependo de nenhuma delas. A Laura pode estar chorando toda noite, como a Sofia me contou. Mas isso não é minha responsabilidade consertar. Ela que criou essa situação. Ela que escolheu a ganância. Agora ela que viva com as consequências. É duro? É, mas é justo. E justiça, eu aprendi, nem sempre é bonita. Nem sempre é confortável. Mas é necessária. Porque sem justiça, sem consequências, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas erradas, pisando nas mesmas pessoas, machucando quem está ao redor. Eu decidi que comigo isso não ia rolar. Decidi que eu valia mais do que isso. Que eu merecia respeito, mesmo que esse respeito tivesse que vir na forma de distância da minha própria filha. E tá tudo bem. Eu fiz as pazes com isso. Não foi rápido, não foi fácil, mas eu fiz. E agora vivo cada dia sabendo que tomei a decisão certa, por mais dolorosa que tenha sido. Esse é meu recado para quem está passando por algo parecido. Não deixem usarem vocês. Não deixem a culpa, o medo da solidão, ou o apego ao que vocês gostariam que a pessoa fosse, cegar vocês para o que a pessoa realmente é. Protejam-se.
Estabeleçam limites. E, se necessário, cortem relações. Porque no final, a única pessoa que você tem certeza que vai estar com você até o fim é você mesmo. E você precisa poder se olhar no espelho e respeitar quem você vê. Eu consigo fazer isso. E essa paz de espírito vale mais do que qualquer relacionamento baseado em mentira, manipulação e interesse.